Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nós vamos conversar aqui hoje com o Marcelo Faria. O Marcelo, ele traz ele nos apresentou um texto numa coletânea que eu tenho tratado durante esse mês, que se chama Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. E o texto do Marcelo trata de resistências, as possibilidades de resistência. O caso da moeda digital indígena Oixibaten, né? Então o Marcelo ele é formado em imagem e som pela Universidade Federal de São Carlos, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Obrigado pela presença aqui, Marcelo. E vamos começar, assim, sem muitas delongas, né, a discutir essa questão diante desse poderio imenso das corporações, das big techs, das plataformas, né, que muitas vezes leva pessoas a falarem, mas isso já é um fato, não há o que fazer, não há como resistir. Você apresenta um texto que resgata as possibilidades e caminhos numa outra direção. Mas antes de você nos expor isso, essas resistências, eu queria começar com uma coisa que me chamou a atenção. Você faz um vínculo entre o neoliberalismo, né, e uma certa tecnologia que foi muito cultuada como algo que poderia ser trazer uma grande democratização, uma grande liberdade, que é o Bitcoin, né? Aí você faz um vínculo. Não, você diz, olha, esse Bitcoin aqui carrega muito da doutrina neoliberal, ao mesmo tempo que você mostra como resistência, né, uma prática de ter uma moeda indígena ali, né? Então, explica aí, como é que você faz essa relação entre liberalismo, Bitcoin, e depois você separa, por exemplo, um tipo de blockchain que pode ser retorcido, reconfigurado por uma comunidade tradicional? O que é isso? Bom, assim, para basear o meu estudo e para afirmar que as dinâmicas sociais que são mediadas através das trocas a partir da Bitcoin, eu utilizei muito um texto que é do Edmilson Paraná, que é um autor que lançou um livro sobre a criptomoeda e sobre a Bitcoin especificamente, que inclusive lançou pela Autonomia Literária, que é a editora pela qual a gente vai lançar o nosso também. E ele fala que, bom, tem todo um discurso de liberdade e de descentralização que está atrelado ao uso do Bitcoin, né, pela comunidade que usa o Bitcoin. E esse discurso de liberdade e de descentralização está associado com a afirmação de que o Bitcoin ele é uma moeda que permite transações financeiras, mas que ele não está atrelado a governos de estados, a bancos, que são... Então, portanto, ele não está atrelado a essas instituições hierarquizadas e que tem comandos de práticas muito fixas, né? Esse comando institucionalizado da moeda. E, enfim, o Edmilson Paraná vai tratar no livro dele, também eu trago para o meu texto, justamente o quanto que o Bitcoin ele descentraliza em alguns aspectos, mas, na verdade, ele centraliza em outros vários, né? E, por exemplo, acho que a gente teria que falar um pouco sobre como funciona o Bitcoin, né, para falar Claro. no que ele centraliza. Enfim, o Bitcoin é uma moeda digital, né, que permite transações financeiras em todo o mundo e ele funciona. A principal inovação tecnológica dele, né, o que permite que ele funcione é justamente a blockchain, que é uma espécie de livro de registro de transações que pode ser, enfim, ele pode ser lido por todo mundo, por todos os utilizadores da moeda, né? E esse livro, ele funciona através do encadeamento de blocos de inscrição de transações, né? Então, esses blocos eles são
encadeados de forma linear, né? Um bloco, depois outro bloco, depois outro bloco, né? Como se fosse uma cadeia de blocos. E então, basicamente, toda transação que envolve uma moeda digital, ela tem uma espécie de selo digital que é chamado de hash, que é basicamente um selo numérico que ele detém informações sobre a transação que você faz no momento e todas as transações dos blocos anteriores que já foram feitas. Uhum. E justamente através do processamento e da leitura desse selo digital, e através do processamento de computadores, que permite que você rastreie e que você invalide uma transação, por exemplo, da Bitcoin. Da Bitcoin, da criptomoeda, né? E é Da cripto criptomoeda. exatamente por isso, porque esse hash, ele não pode, dificilmente ser, é quebrado. Quando ele é quebrado, você cria um novo hash. E quem cria um novo hash, me parece que cria um Bitcoin, né? Novo. É isso, mais ou menos, né? Bom, é que basicamente esse cálculo das informações numéricas associadas aos hashes, e que permite a localização, enfim, o acompanhamento das transações financeiras a partir do Bitcoin, ele é feito através de computadores que são oferecidos pela própria comunidade de usuários, né? Então, o usuário, ele empresta o poder de processamento da máquina dele para calcular esse registro numérico do hash, relacionando com todos os outros hashes anteriores, né, dos outros blocos, e daí, a partir desse cálculo, ele ganha mais bitcoins para poder ser utilizado por ele, né? Na comunidade de usuários do Bitcoin, isso é conhecido como mineração. E aí, por exemplo, você já tem uma forma de centralização muito específica do Bitcoin, né? Porque se você tem uma máquina melhor, você é capaz enfim, de produzir mais moedas para si, né? Só falar uma coisa, Marcelo. Há uns 4 anos atrás já, eu fiz um levantamento da quantidade de energia que você teria que gastar para processar a partir de um algoritmo e você conseguir criar um novo hash, né? Ou poder criar um novo Bitcoin, vamos falar assim. E é uma quantidade de energia absurda e é uma capacidade de processamento absurda. No começo, que você tinha, vamos dizer assim, um blockchain, os registros e o tamanho do hash era um pouco menor para você quebrar isso, e criar um novo hash, você tinha você podia usar placa de vídeo de um computador, usar de uma repartição, o pessoal usava muito isso, né? Usava até maquininhas de fazer Bitcoin, vamos dizer assim, só que hoje não, há 4 anos atrás, eu vi que uma empresa, que aliás era chinesa, já era responsável nos últimos 6 meses pela produção de mais da metade dos bitcoins criados, por causa da necessidade de alto poder computacional e de um alto gasto de energia. Então, isso gerou uma concentração. As pessoas achavam que qualquer um poderia participar disso, e não é verdade, né? Não é Não, verdade. e inclusive tem uma questão ambiental que principalmente hoje é muito debatida a partir do Bitcoin, porque esses centros de produção de moeda, eles precisam de uma infraestrutura de computacional tão grande que, tipo, a infraestrutura é colocada embaixo de lagos ou de um espaço com bastante, enfim, espaços ecológicos São os que data tem água, centers, né? É o para grande poder problema dos data centers. esfriar esse processamento de dados. Enfim, isso tem um impacto ambiental enorme, né? Não, mas esse é o problema, ampliando o que você está falando para o Bitcoin, é o problema da coleta de dados incessante, ubíqua, né? Além do que era antes um processo de digitalização, eu digitalizava esses livros aqui, tudo bem, né? Não, mas agora eu tenho que coletar dados para formar perfis, enfim, para extrair dados, para conhecer melhor cada usuário, cada pessoa, etc. Então, você começa a ter que armazenar isso.
em data centers e processar isso. Então, você passa a ter aqueles gigantes, aqueles data centers que consomem uma energia de fato brutal e tem um superaquecimento dado ao uso, né? O uso incessante que ele tem, né? Mas vamos voltar para você. Aí você falou que essa lógica que o Bitcoin seria uma moeda do povo, sem governo, ela desloca o centro, né? Ela coloca o centro. Uhum. Eu acho que, para além dessa questão da infraestrutura de processamento dos dados, uma outra aspecto bastante centralizador do uso do Bitcoin, e que eu acho que aí eu contraponho mais no texto com a Oixabatem, que é uma moeda indígena, é que a Bitcoin ela também é uma moeda que ela é produzida a partir de uma lógica de competição entre todos os mineradores, né? Os mineradores. Porque, enfim, justamente a ideia é de que o indivíduo ele tem a liberdade de produzir, enfim, e ele se livra das amarras institucionais que impedem ele enfim, de ter domínio sobre as transações financeiras, sobre suas próprias transações financeiras. Mas, enfim, existe toda uma lógica de competição e de regras competitivas que ele tem que se submeter para enfim, que ele tem que se submeter para se colocar diante dessa ideia de igualdade que a Bitcoin se propõe, né? E, enfim, essa ideia de que a base, o ponto zero de ação das relações sociais, aquilo que de certa forma natural, aquilo que você tem que aceitar para se inserir socialmente nas suas relações cotidianas, em que esse ponto zero ele é basicamente uma ideia de competição generalizada entre as pessoas. Enfim, isso é uma lógica bastante neoliberal, né? Que, enfim, ela é muito associada com a ideia de neoliberalismo do Foucault, que ele trata como se justamente o neoliberalismo ele é a inserção da competição generalizada de mercado em todos os aspectos da nossa vida, né? Sem dúvida. Então, justamente essa lógica de competição generalizada, ela é o aspecto que eu acho bastante importante sobre a dimensão colonial do uso da Bitcoin. Porque, basicamente, ela impede que organizações sociais que sejam dissidentes ou que tenham uma base de racionalização da vida diferente do que essa de competição generalizada, ela que possa emergir, né? Justamente porque ela é tida como a lógica natural das relações sociais. E eu, agora indo para o Oixabatem, eu acho que o Oixabatem é justamente, eu defendo pelo menos no meu texto que ela é um processo de resistência, justamente porque ela tem uma quebra dessa lógica de competição generalizada, né? E ela tenta racionalizar as relações mediadas pela criptomoeda a partir de problemáticas muito locais da comunidade que está desenvolvendo essa tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de algumas questões técnicas que são diferentes da Oixabatem, que são diferentes da Bitcoin, né? A Oixabatem, por exemplo, todas as moedas já foram produzidas, né? As moedas que podem ser utilizadas pela Oixabatem. Então, não tem essa questão da competição pela produção de moedas, né? Essa competição generalizada pelas moedas. A Oixabatem também ela é um token utilitário que ela enfim, a compra da Oixabatem, ela tem o dinheiro que enfim, utilizaram na compra da Oixabatem, ela tem um uso específico já inscrito no código da moeda, né? Que isso pode ser, enfim, um token utilitário é normalmente utilizado para atrelar um financiamento coletivo com transações ou compras do projeto que é resultante desse financiamento, né? Então, justamente, a Oixabatem, ela já tem um uso específico associado à produção dessa moeda, por ser um token utilitário, que está justamente atrelado à sobrevivência das comunidades que estão desenvolvendo essa moeda, né? Acho que vale a pena falar um pouco sobre elas também, né?
justamente esse projeto ele é resultado de duas comunidades indígenas do Mato Grosso, né, que é a Saruí Paitê e a comunidade Cinta Larga. E, bom, a ideia geral por trás da produção, da criação dessa criptomoeda é que eles tenham, essa criptomoeda permita que pessoas adquiram insumos dessas comunidades indígenas, tendo uma garantia de que esse insumo do qual ele está adquirindo, né, a partir dessa transação, não é resultado da exploração ilegal dos recursos naturais das comunidades, né? Justamente Entendo. porque, enfim, ela é adquirido através de uma criptomoeda que pode ser acompanhada tanto pela comunidade que está desenvolvendo quanto pelos compradores, que você pode enfim, cancelar a transação a partir desse acompanhamento através da criptomoeda. Então, justamente essa ideia de que a comunidade ela consiga tomar posse sobre suas próprias... Mas então ela é mais que um meio de troca, né? Ela, na verdade, ela é digital, ela depende de computador, é isso. E ela permite que tem uma série de grupos que aceitam aquela moeda como pagamento, como meio de pagamento também. Sim, é isso. E Justamente, a ideia é de que as comunidades indígenas, elas produzam essa moeda para que uma série de grupos que estão interessados em adquirir produtos, por exemplo, artesanais da comunidade e tal, eles comprem essa moeda como uma forma de financiamento para financiar enfim, as condições de existência da comunidade, e a partir disso eles adquiram produtos com a moeda produzidos na comunidade. E a moeda também, ela seria utilizada para transações financeiras entre as próprias duas comunidades. Então, justamente eu acho que a questão principal para caracterizar a Oixabatém como processo de resistência colonial é que, ao contrário desse universalismo individualista e da ideia do ser humano que ele é inserido socialmente na sociedade a partir da competição de mercado, a Oixabatém ela pensa as relações a partir de problemáticas muito específicas locais da comunidade que está produzindo a tecnologia, né? Então, justamente esse contraposto universalista que busca incorporar todas as formas dissidentes de vida a um modelo de vida que basicamente é baseado nos países do norte global, né, nos modos de existência dos países europeus ou dos Estados Unidos, ele busca refletir relações sociais mediadas pela tecnologia a partir de problemáticas muito locais da comunidade, né? Olha só. Então acho que essa é uma questão muito importante para diferenciar a Bitcoin, por exemplo, né, da Oixabatém. Muito interessante. Quando você estava falando agora, eu me lembrei do Walter Mignolo, né, que é um dos grandes pensadores, um argentino, que pensa essa questão do chamado decolonial, né, que pensa, mas ele pensa não a partir da substituição de uma lógica universal por outra, como você estava reportando agora. A ideia é que exista quase que um localismo universalizado, né? que exista uma diversidade, ou usando uma expressão do Yuki Hui, né? Que é um filósofo oriental e que transita cada vez mais aqui pelo Ocidente, pela Alemanha. O Yuki Hui, ele fala em tecnodiversidade, né? Em cosmotécnicas, que a gente deveria romper
com esse cosmopolitismo kantiano, né? Que fala, não, nós temos que ser cosmopolitas, mas universaliza uma cultura única, a cultura europeia, né? E universaliza a tecnologia europeia barra norte-americana, porque os norte-americanos eles assumiram o papel de colonizador ainda no século XIX, praticamente isso, né? Apesar deles terem sido colônia da Inglaterra, eles assumiram um protagonismo que vai gerar, na análise de alguns pesquisadores, o fenômeno do imperialismo. O imperialismo não seria contraposto à ideia de que o mundo conviveu o imperialismo com um processo de acirramento colonial, inclusive. Alguns países só deixaram de ser colônia no século XX, né? É incrível isso. Eu acho que... Opa, desculpa, pode pois continuar. não. Vai lá, vai lá, vai lá. É que eu acho que essa questão do universalismo, o universalismo em contraposição com a localidade, ela é bastante importante assim no texto que eu escrevi para caracterizar as relações coloniais e a resistência colonial, né? Eu acho que mesmo no colonialismo no colonialismo histórico, eu ia falar colonialismo histérico, no colonialismo histórico. Bom conceito esse. Bom, vou desenvolver, mas enfim, mesmo no colonialismo histórico, esse discurso universalista do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico, ele foi muito importante para concretizar essas relações de poder, né? Porque justamente ele permitiu uma estrutura material que concretizasse as relações de poder e uma espécie de lógica positivista de desenvolvimento que justificasse a concretude dessas relações, né? Então, por exemplo, quando, enfim, os colonizadores eles chegaram aqui, eles chegavam nos países colonizados e tal no colonialismo histórico, eles tinham armas de fogo que para eles era um meio concreto de dominação dos países dos países que eles iam explorar, e também uma justificativa de que eles deveriam explorar aqueles países, porque eles tinham a capacidade da violência, né? E os nativos que viviam nos países que eles foram colonizar não tinham. Então para eles eram mais evoluídos do que aquelas E o pessoas. exemplo era a tecnologia. A tecnologia era a prova da evolução deles, né? E a lógica na medida em que eu domino essas pessoas, é quase um favor, porque como eu detenho essa tecnologia, eu sou mais avançado do que eles, eu posso oferecer, né, essa tecnologia, eu posso apresentar essa tecnologia para eles, e basicamente eu estou inserindo essas pessoas dentro do mundo civilizado, do mundo europeu e tal. Dentro então, de uma linha de progresso, que é um outro termo que nasce, né, na modernidade, está muito vinculado à racionalidade, e que eu estava lembrando agora, segundo o Mignolo, é o lado escuro, obscuro da modernidade que nunca é falado, que é a colonialidade, né? Essa ideia que o melhor é o que é mais violento. Enfim, e justamente essa ideia de que uma tecnologia ela representa a evolução da humanidade, ela, na verdade, a tecnologia ela representa determinados tipos de valores associados a um povo que impõe eles a partir da tecnologia a outro, né? Então, justamente a ideia de que você valorizar a capacidade de matar, por exemplo, como um exemplo de desenvolvimento, ele está muito associado aos povos europeus e às suas práticas de dominação de outros povos, né? E então você tem justamente esses valores da Europa que são tidos como universais a partir da ideia de desenvolvimento e que são impostos aos outros povos justamente porque, como são universais, essas pessoas estão inseridas no mundo, então basicamente para eles é lógico que eles aceitem as práticas e o uso dessa tecnologia, porque eles também têm que ser desenvolvidos, né, como a Europa. E eu acho que justamente você falou do Yuki Hui, o Yuki Hui ele trata também sobre essa espécie de positivismo, esse aceleracionismo digital, que é justamente a ideia de que as tecnologias digitais elas facilitam as relações sociais
e como elas facilitam as relações, as formas de relações anteriores às tecnologias, elas são defasadas, e é muito natural que tudo seja substituído pelas, pelas mediações feitas pelas tecnologias digitais, né? Mas a questão é que as tecnologias digitais elas são desenvolvidas e elas representam valores de pessoas muito específicas, né? De um grupo de pessoas muito específicas. Justamente os países do... Enfim, hoje é muito concentrado, talvez, nos Estados Unidos, né? Sim. E eu acho que justamente esse universalismo, então, ele é expressado a partir dessa ideia nas tecnologias digitais, né? E esse universalismo eu defendo no meu texto que ele é colonial na medida em que é, ele suprime formas de relações que são características de localidades diferentes da onde essas tecnologias são desenvolvidas, né? Uhum. Então, eu acho que essa ideia de universalismo contra colocar no horizonte a localidade, as problemáticas locais, é muito importante na hora de caracterizar essa dimensão colonial, né? Agora, você vê, Marcelo, até uma curiosidade. Você vê, então, que um exemplo como essa moeda das comunidades indígenas é uma forma de resistência, de experimentar um outro caminho a partir do que a gente tem chamado também de tecnologia. E você vê possibilidades também das etnias, comunidades tradicionais e comunidades colonizadas, né, ou ex-coloniais, você vê possibilidade, então, de retorcer essas tecnologias, de fazer outros processos, é isso? Ou É, você acha que isso não é possível? Está dado o fato de que as plataformas e big techs estão aí e elas, contra elas, nós temos que apenas melhorar a nossa experiência, ou seja, usá-las, é isso? uhum. Até, assim, o título do meu capítulo ele fala de possibilidades de resistência, né? Sobre, que eu acho que, assim, o que é importante, talvez, eu acho que uma coisa muito importante a respeito do debate sobre o colonialismo expressado nas tecnologias através do desenvolvimento dessa criptomoeda indígena é colocar o desenvolvimento tecnológico no debate sobre no debate sobre as relações de poder expressadas na tecnologia, né? Encarar o desenvolvimento tecnológico como um espaço de disputa política. Porque, por exemplo, você pode dizer que, pô, as plataformas digitais desenvolvidas pelas essas corporações tecnológicas enormes, né, dos Estados Unidos, por exemplo, a Uhum. Facebook ou a Google, assim, se você for comparar uma tecnologia desenvolvida por uma comunidade muito específica no Brasil, sei lá, é, alguém pode argumentar que não há resistência aí pela disparidade de tamanho de, Escala, né? de escala do desenvolvimento dessa tecnologia. Mas eu acho que uma questão muito importante é justamente que essa comunidade ela decidiu tentar abordar a tecnologia, essas novas tecnologias, desenvolvendo a tecnologia, né? Tipo, tentando, colocando o desenvolvimento tecnológico como um espaço de disputa de disputa política, realmente, né? Eu Sim. acho que talvez aqui é difícil você encontrar, eu acho, uma prática no Brasil que coloque o desenvolvimento tecnológico como espaço de disputa. Porque eu acho que aqui a gente é bastante entreguista, né, nesse sentido. Porque, por exemplo, os nossos dados, eu acho que os dados, por exemplo, dos inscritos no Enem, eles são todos concentrados numa nuvem da Microsoft, por exemplo, né? Ou Uhum. seja, dados muito sensíveis que são postos numa nuvem que é desenvolvida por uma empresa estrangeira. As universidades, que são polos de pensamento, de saber, de conhecimento, praticamente poucas ofereceram resistências, né, contra essa, vamos dizer, entrega de dados ou
ou permitir que esses dados sejam privatizados, né, e que sirvam ao treinamento de sistemas algorítmicos dessas big techs, dessas plataformas. Esse treinamento nem entra na conta, nem entra no discurso. Porque o máximo que entra, não, os dados têm que ter privacidade, alguns falam, bom, não deveria hospedar lá fora, não deveria tirar dados públicos e entregar para uma corporação que vive, né, do tratamento de dados pessoais, a gente deveria proteger, mas o lado da privacidade ainda a gente vê uma série de pessoas já preocupadas, né? É até uma preocupação que começa a ficar muito interessante, porque ela é uma preocupação real. Mas o lado de você pegar dados da nossa população, dos nossos adolescentes, das nossas comunidades tradicionais e treinar, né? Melhorar, aperfeiçoar, usar esses dados não para aperfeiçoar um sistema algorítmico que seja dos pesquisadores locais, da inteligência coletiva regional, não. Você vai treinar de uma empresa lá. Você vai treinar lá, vai melhorar aqueles algoritmos, porque talvez seja o caso da gente explicar aqui, Marcelo, para quem está nos ouvindo, que o termo treinar pode parecer um jargão para quem não é da área, né? Pô, como assim treinar algorítmico? Algoritmo é time de futebol? Não, mas a gente precisa falar que o que, em geral, a gente chama de inteligência artificial depende de uma série de dados e que você entrega para esse sistema um monte de dados que tem várias formas de extrair padrões. É isso. E, muitas vezes, uma das formas de você extrair um padrão desejado você coloca um resultado que você quer para aquele conjunto de dados e você dá um conjunto de resultados que também você acha correto. E aí ele vai tentando extrair o padrão do que você acha correto, da finalidade dos dados. E ele erra. Aí você diz, está errado. Aí você corrige. Então, na verdade, existe um grande trabalho de treinamento, de erros, de acerto e de aperfeiçoamento do algoritmo. Depois você tira aqueles dados de lá, o algoritmo tem um modelo que já funciona sobre essa população. Essa que é a questão. Então, a gente criando modelos lá, a gente criando algoritmos afinados lá, a gente deixa de criar aqui. Essa que é a questão. E isso precisa ser, talvez, a gente explicar de outro modo, explicar de uma forma mais inteligível, sem... enfim, mas é bastante complicado, né? Você ter resistências, mas as resistências, elas, assim como essa comunidade tem uma criação de uma moeda, de um meio de troca, meio de pagamento e até de crédito, principalmente, entre eles, nós podemos criar infraestruturas digitais aqui, né? Essa é a questão. E eu acho que até, por exemplo, em debates mais gerais sobre o uso da tecnologia, assim, eles são muito centrados na ideia do uso da tecnologia, né? Por exemplo, por exemplo, os debates sobre a questão eleitoral e as transformações sobre os processos eleitorais a partir da inserção das plataformas e tal, né, que mudou de forma significativa. O debate é sempre sobre que a gente tem que disputar as redes, né? Não, a gente tem que disputar, sei lá o quê. Mas eu acho que aí há uma certa defasagem sobre um debate sobre o que significa a gente se adentrar de forma acrítica, utilizar de forma acrítica as plataformas e começar a fazer estratégias de disseminação de conteúdo sem levar em consideração justamente esses processos de dataficação,
os vieses inseridos no código de ação dos algoritmos. Enfim, eu acho que o debate me parece sempre muito centrado na ideia do uso da tecnologia aqui no Brasil, né? E, enfim, eu acho que para mim, por exemplo, uma intenção que eu tive bastante na escrita desse capítulo é colocar a ideia do desenvolvimento como um debate, assim, porque, por exemplo, eu acho que eu imagino que é possível, por exemplo, debater em que medida isso pode ser considerado resistência, em que medida isso pode ser considerado um entreguismo, ou submissão, uma submissão. Uma submissão ao uso dessas tecnologias, que não são características dos povos locais, ou, Sim. Enfim, esse tipo de discurso. Mas eu acho que o mais importante é colocar o espaço do desenvolvimento tecnológico como uma dimensão de debate público, assim, né? Tipo, de colocar o desenvolvimento como um espaço de debate de sociólogos, de pessoas mais voltadas para a técnica, para o desenvolvimento técnico mesmo, da sociedade civil no geral. Eu acho que isso é bastante importante se a gente quer, se queremos nos colocar, se a gente quer pensar formas de resistência ao colonialismo expressado no uso das tecnologias. Porque, Marcelo, eu me lembrei quando você está falando, tem um inglês chamado Richard Barbrook, e uma hora ele coloca um paper que foi traduzido como Ideologia Californiana, mas é mais ou menos esse o coração do texto. Ele diz que as tecnologias seguem um certo localismo, dito de outra forma, uma ideologia californiana, né? Ele não mas quando você está falando agora, qual é a relação que eu faço com o Barbrook? É que a tecnologia ela carrega elementos fortes de uma cultura. E quando você universaliza, vamos dizer, essa tecnologia, você está carregando aquela visão daquela cultura e colocando em vários outros lugares do planeta. Ocorre que isso não necessariamente eu vou dizer que é ruim, a não ser que se você queira, vamos chamar assim, de criar uma obrigação totalitária daquilo, né? De uso daquilo. Mas o que o que eu acho que a gente não faz é absorver essas tecnologias e reconfigurá-las conforme a nossa necessidade, cultura, interesse, porque as nossas comunidades tradicionais têm a sua cosmovisão e ela pode descartar uma tecnologia dessa, mas ela pode ver vantagens de utilizar e retorcê-la. E na verdade, nossa sociedade mesmo pode criar alternativas e criar o que nas comunidades de software livre a gente chama fork, né? A gente pega o código e pode sair construindo código desde que ele continue aberto, né? Então eu poderia pensar em que a gente precisa apostar mais em colocar, entender a tecnologia como uma expressão cultural e notar que nós estamos sendo tolhidos dessa expressão cultural, né? É como que a gente falasse assim, não, a música brasileira é horrível, nós só temos que consumir músicas lá de fora. E as pessoas falam, não, mas tecnologia não é música, tecnologia é como uma caneta, o que é um equívoco, né? Porque, na verdade, você vai formatando usos, vai tendo usos, vai consolidando práticas e você esquece que aquilo poderia ser feito de outro jeito, até melhor, muitas vezes, né? É como plataformas de streaming, nós podíamos fazer, utilizando aqui a nossa inteligência coletiva local, muito mais adequadas às nossas necessidades e cultura, né? Eu acho que uma questão também importante é não caracterizar esse uso tecnológico das plataformas como uma espécie de evolução humana, assim. Porque no sentido assim, não é como se a tecnologia tivesse uma linha escalonal em que se a gente usa, a gente sobe um degrauzinho no degrauzinho da evolução, do desenvolvimento tecnológico, né?
não é, por exemplo, falar, nossa, agora a comunidade indígena ela pode usar criptomoeda e desse jeito eles se tornaram mais civilizados, algo do tipo. Definitivamente não é essa a Exatamente. questão. Por exemplo, no caso da Ixabatem, é que o uso da tecnologia está inserido num contexto muito específico de vivência que está ocorrendo agora, porque basicamente a ideia é que a Ixabatem ela permita com que eles tenham mais condições de subsistência diante de uma realidade onde há um genocídio indígena praticamente, né? Por exemplo, com a com a com o Covid-19, em que a comunidade indígena tem um número de mortes pela Covid maior do que o da comunidade não indígena, né? Quando eu Em escrevi o termos artigo, relativos, sim. em termos relativos, sim, e quando eu escrevi o artigo era um momento em que o Covid estava praticamente no seu ápice, então, né? E, enfim, e também a gente tem um momento político onde toda a institucionalidade que garantia um mínimo de direitos para a comunidade indígena do Brasil, ela anda sendo totalmente desconstruída, né? E não só desconstruída, como há um incentivo de uma prática de exploração genocida mesmo dessas comunidades, do local onde eles vivem, enfim. Então, é justamente nesse contexto de uma deteriorização institucional da garantia de direitos indígenas, em que essas comunidades eles buscam meios de se desvincular dessa institucionalidade que não garante mais direitos para eles. E eu acho que é justamente entender esse contexto de debate e de embates políticos e a implementação dessa tecnologia a partir desse contexto que é, que fica é a partir dessa análise que acho que fica mais fácil de compreender o uso da tecnologia pela comunidade, né? E você acha uma dúvida, a meio à parte, assim, e também dentro, mas não necessariamente no seu artigo. Você acha que a ideia, o pensamento de pesquisadores ou filósofos como Simondon, ele ajuda no debate decolonial ou na luta contra um colonialismo digital? A ideia de alienação técnica, ela se vincula a isso ou você acha distante disso? Eu acho que sim. Assim, acho que é importante também falar que o Simondon ele não é um autor que pensa colonialismo, né? Porque Claro, ele é um autor, na verdade, ao contrário, europeu, ele é muito inserido numa cultura europeia e tal, e eu claro. acho que, por exemplo, a ideia de concretização técnica dele está muito inserido num desenvolvimento industrial europeu, assim, é bastante E específico. linear Mas, também. exato, e linear também. Mas Uhum. eu acho que justamente o que você falou mesmo. Eu acho que a ideia de alienação técnica dele é importante, porque na medida em que a gente assume que a técnica é um elemento da relação do humano com o mundo, em que é possível expressar relações de poder, em que é possível se concretizar relações de poder a partir da técnica, e que o desenvolvimento tecnológico ele é uma dimensão dessa relação muito importante para observar em que direção essas relações de poder elas estão seguindo. Então, o conceito de alienação é importante, porque na medida que você é alienado, você se abstrai desse debate e aceita as relações de poder expressadas a partir da técnica. Então, Como. Sim. pode falar. Eu Não, acho que a ideia muito bom. É que eu estava ontem assistindo um debate e ouvi a Fernanda Bruno, professora da UFRJ, que pesquisa vigilância, coordena o LAVITS, o Laboratório de Estudos de Vigilância, ela diz assim, os processos agora estão convertendo o cidadão em usuário. E eu achei que essa conversão ela é incorporada como algo positivo, mas isso, na minha cabeça, reforça a minha visão, ou a partir do Simondon,
que há uma completa alienação, né? O cara acha que ele está, de fato, ele assimila efetivamente a ideia de melhorar a sua experiência, que essas plataformas, tudo isso estão fazendo eu acho isso principalmente a partir das plataformas, né? Porque tem toda... Eu acho que os sociólogos que debatem a plataformização, eles tratam bastante como as relações de poder a partir da plataforma se dão a partir justamente da caixa preta, que é o desenvolvimento das tecnologias, né? Da opacidade do funcionamento dos algoritmos. Então, o não conhecimento geral sobre como funciona as tecnologias está um aspecto central na formação das relações de poder a partir delas, né? Das plataformas. Então, eu acho que isso corrobora com o argumento de que tentar compreender o desenvolvimento e a técnica, né, as especificidades técnicas, como uma dimensão das relações de poder, ajuda a pensar processos de resistência também. Muito legal. Pô, Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Tecnopolítica, e vou convidar de novo aqui as pessoas a entrarem no site lá da Autonomia Literária, e lá está o livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. E o 10º capítulo é exatamente o capítulo que o Marcelo, que está aqui com a gente, o Marcelo de Faria, escreveu, que se chama Possibilidade de Resistência, o caso da moeda digital indígena Oixabatem, né? Então, eu acho que todas e todos podem chegar lá, e também não esqueça de divulgar aqui o nosso podcast. Esse podcast, há muito tempo eu não falo isso, a gente criou para discutir como as tecnologias, os códigos, os objetos digitais, muitas vezes trazem determinação econômica, cultural, religiosa e política. Nem sempre tudo isso junto, mas quase sempre ele traz deslocamentos de poder, deslocamentos econômicos, né? Então, a gente, com esse podcast, traz vários assuntos para decodificar isso e mostrar as implicações da política na tecnologia e da tecnologia na política. Então, por isso, a gente discute a tecnopolítica, né? E nesse mês estamos discutindo o colonialismo digital e, né, essas infraestruturas fundamentais para que ele funcione. Obrigado, Marcelo, e valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye a todas e todos. Valeu. Tchau.